Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado nas mídias em que o MAP participa. Vocês podem acessar aí embaixo. É um prazer grande estar de novo aqui com vocês para algumas reflexões sobre as informações que temos do mundo espiritual, que nos falam de vida. Basicamente, o Espiritismo fala de vida. Mesmo quando fala na vida espiritual, está falando da vida além da vida. Mas nessa reflexão sobre vida, será que existe vida em outros mundos? Será que nós viemos de outros mundos, alguns de nós pelo menos? Será que alguns de nós poderemos então reencarnar em outros mundos? Existem esses seres de outros planetas nos visitando? Como que ocorre isso? O que a literatura espírita diz sobre isso? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, falando um pouquinho sobre o universo, sobre a nossa galáxia, expandindo um pouco o nosso conceito de vida e do nosso papel no universo. Nós somos seres do universo. Nós somos seres espirituais, ou seja, seres que vivem transitando entre mundos com um destino definido de felicidade plena, porque é isso que nos leva à reencarnação. Eu sempre digo que esse é o projeto de Deus para todos nós, nos tornarmos seres felizes. E não há felicidade plena na ignorância, não há felicidade plena fora do amor. Então, nessa caminhada rumo aos planos de luz, o espírito precisa desenvolver as virtudes sintetizadas na palavra amor e o conhecimento. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho a parte do conhecimento da vida no universo e alguma das informações que a doutrina espírita nos traz, porque são muitas informações. Na obra Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que diz respeito àquela fala de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, estou indo para vos preparar um lugar. Veja bem o que Jesus disse, que há muitas moradas na casa do Pai, no universo. Se não fosse assim, ele teria falado para nós: já não existe outros mundos ou vida em outros lugares. Mas ele reafirma: há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, estou indo para vos preparar um lugar. Cada um tem um lugar definido, conforme a sua necessidade de evolução. E no capítulo 3 do Evangelho, existe um item, que é o item 6, que fala, na verdade, o item 9, que fala dos mundos superiores, porque na literatura espírita nós falamos muito do umbral, das colônias espirituais, porque é a faixa evolutiva que está mais próxima daquilo que nós vamos encarar e daquilo que nós estamos encarando. Mas a doutrina espírita também, algumas vezes, traz informações da vida em planos superiores. Então vou ler um trechinho aqui do item 9 do Evangelho, do capítulo 3, onde Kardec, orientado pelos espíritos superiores, diz assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É interessante essa informação, né? Que a vida existe em todo o universo e que essa forma humana, ela é sempre a que prevalece, porém há muita diferença. Vamos entender forma humana como cabeça, tronco e membros, mas o restante, o formato, as condições desse corpo podem ser muito diversas, mas nos mundos superiores essa forma é mais embelezada, aperfeiçoada e purificada.
E ele vai continuar aqui: o corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, em mundos superiores, a vida não é presa à matéria, o espírito não está tão preso à matéria. Essa matéria aqui, nossa, deixa de nos revestir e nós vamos nos revestir em mundos superiores de uma outra matéria. E aquele corpo é mais leve, ele se desloca, ele volita, muito parecido com aquilo que a gente lê do que acontece na vida espiritual. Então chega um ponto da evolução que a nossa vida, mesmo encarnado, é muito parecida com a vida que hoje nós conhecemos como vida espiritual, porque nos mundos superiores os corpos são sutis, são mais leves, e os próprios mundos não necessariamente são dessa matéria densa. Então, quando a gente vê na literatura espírita, por exemplo, que existe vida, um planeta qualquer, Saturno, e vai uma sonda lá e diz: aqui não existe vida. Não existe na esfera densa, naquela parte da matéria que nós conhecemos, mas em outras esferas, que para nós seriam espirituais, pode existir vida. E naquela esfera que para nós é espiritual, na verdade, ali os espíritos se encarnam. Aquilo é a matéria daquele nível, daquele mundo, daquele espírito que está lá. Entenderam? Então, quando a gente fala que um espírito encarna nessa matéria densa, que a gente conhece, do carbono, do hidrogênio, do cálcio, do magnésio, da tabela periódica, mas ele encarna também em outro nível de matéria que não é essa que nós conhecemos. Portanto, existem mundos onde os espíritos estão encarnados, mas que não são nessa matéria. Então, a vida no universo é de uma variedade imensa, infinita, tá bem? E nós precisamos abrir a nossa mente para essa compreensão. E falar disso é importante, porque estamos falando do nosso futuro, do nosso destino, da nossa morada, terra, que faz parte de muitas moradas, né, desse universo da casa do Pai. A própria terra são várias moradas numa só, né? Nós temos as várias dimensões espirituais em torno da terra. Mas seguindo aqui no item 10, Kardec vai dizer também: nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos, não há guerra, porque já são mundos evoluídos. Os espíritos vivenciam o amor. Então, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilégios pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então segue esse item. Sugiro a todos a leitura do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é um item muito bonito, um capítulo muito bonito do Evangelho. E na literatura espírita, então, a gente tem a seguinte informação: existe sim vida em outros mundos, a vida não é só na Terra. Muitos de nós que estamos aqui hoje já passamos por um outro mundo. Todo mundo conhece a história dos exilados de Capela. Para quem não conhece, o que significa isso? No passado da Terra, estamos falando de milhares de anos atrás, a Terra estava saindo de uma fase primitiva. Aqueles homens das cavernas começando as suas primeiras construções, o início da civilização. E existe uma estrela que nós conhecemos como Capela, na constelação do Cocheiro. Essa estrela fica a 42 anos-luz da Terra. Na verdade, é um sistema binário, são duas estrelas orbitando uma em volta da outra. E nesse sistema,
onde esses dois sóis orbitam um em torno do outro, existe um cortejo de planetas que orbitam essas estrelas. Um desses mundos, um desses planetas, há milhares de anos, passou por uma fase evolutiva, por um momento da sua evolução, muito parecido com o que a Terra está passando agora, da separação dos espíritos, que não poderiam continuar vivendo lá. Então houve um exílio, esses espíritos foram enviados para um mundo inferior, onde a civilização estava no seu início. O que acontece quando você retira espíritos que já têm um nível razoável de conhecimento, moralmente não estão muito bem, mas têm conhecimento, e coloca no seio de um povo que está no início da sua evolução? Por mais afastados da lei de amor que eles estejam, eles reencarnam com a experiência de terem visto coisas que esse povo primitivo, do planeta para o qual eles foram exilados, ainda não viram. Existe o esquecimento do passado, temporário. Porém, tudo que o espírito vê fica gravado. E muitas vezes isso desponta na forma de inspiração, de ideias. Então, esses capelinos que foram expulsos daquele planeta que estava destinado a uma fase mais feliz, foram exilados para um mundo inferior. Que mundo inferior é esse? A nossa Terra. Então, no passado, nós tivemos uma grande imigração de espíritos que vieram de Capela. Quando a gente se refere a um povo, uma população de um outro mundo, normalmente nós nos referimos à estrela da qual aquele mundo orbita. Daí a gente fala dos exilados de Capela, e não exilados do planeta tal, que nós não sabemos qual é, só sabemos qual é a estrela, Capela. Então os capelinos viveram aqui na Terra, e muitos de nós somos ainda aqueles capelinos que estão por aqui. Sabiam? Você pode ser um ser que viveu há milhares de anos nesse mundo em Capela, e vem nos processos de reencarnação, se reconciliando com as leis de Deus, e no momento certo, muitos serão convidados a voltar para casa, como muitos já voltaram, outros irão ser direcionados para outros mundos. Então a vida no universo é assim, a população de um mundo não é fixa, ela emigra e imigra de um mundo para outro. Na literatura espírita, nós temos um livro maravilhoso, Renúncia, psicografia do Chico Xavier, que fala da seguinte situação: existe na Terra um grupo de espíritos, um deles, sempre na literatura espírita, se fala de coisas reais, mas usando nomes fictícios. Então, um desses seres aqui da Terra, o nome era Pollux, e eles estavam desencarnados e já arrependidos. E eles fazem uma prece. Pollux faz uma prece pelo grupo. E Pollux lembrava de um espírito, de um ser que já tinha vivido com ele, que ele não sabia, mas esse ser estava no mundo mais evoluído. E ele faz uma prece, então, pedindo o reencontro com esse ser. É uma parte muito bonita do livro. Bom, essa prece chega nesse ser, que é Alcione, o Alcione, né? Vou chamar de Alcione. Alcione, então, acessa essa prece, fica muito sensibilizada. E quando o espírito evolui, ele não esquece dos que ficaram para trás, ele fica aguardando aqueles que ele ama, porque sabe que cada um está num tempo. Muitas vezes os espíritos pedem para ficar um tempo aqui na Terra, para ajudar os seus entes queridos, as pessoas que amam, para crescer, para evoluir. Mas acontece também dele ter que ir para um outro orbe e ele ficar aguardando aquele ser que ele deixou aqui crescer. O que acontece? Alcione, então, acessa essa prece e ela vai pedir, nesse mundo superior onde ela já vivia, pedir para voltar à Terra, reencarnar na Terra, para resgatar Pollux em um outro grupo.
aqueles amigos, aqueles que ela também conhecia. Então eu vou ler um trechinho apenas aqui da obra Renúncia, que já fala da vida em outro mundo. E onde está Alcione? Onde ela vive? Num planeta que orbita a estrela de Sírius. Conforme eu disse, quando nos referimos à vida em outro mundo, nós nos referimos à estrela a qual esse mundo está ligado e orbita essa estrela. Então, Sírius é uma estrela que tem planetas, pelo menos esse planeta aqui que a gente não sabe o nome, e que tem vida de pessoas que já viveram na Terra. Eu vou ler então um trechinho do livro. Em seguida tomou sua roupagem de luz, está falando de Alcione, e afastou-se da paisagem nevoenta, porque ela vem à Terra espiritualmente e mergulha nesses umbrais, dando a impressão de uma estrela solitária que regressava ao paraíso. Então ela voltou para Sírius, ela veio visitar e volta para Sírius, porque ao fazer a prece, Alcione se sente atraída e vem ver aquele ente querido que é o Pólux. Pouco depois, ei-la que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Então está sendo descrita aqui a beleza do mundo onde Alcione vive. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa Cidade dos Santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz inirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. E aí aquele linguajar, né, já de ordem superior. Primorosas construções nesse planeta onde Alcione vive, primorosas construções engalanadas de flores indescritíveis, tomavam a forma de castelos talhados em filigrana dourada com irradiações de efeitos policromos. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Então está falando desse mundo, é uma paisagem belíssima, algo indescritível e que foge até à nossa compreensão. Nós que estamos com o nosso psiquismo voltado para esse tipo de construção, esse tipo de vida aqui na Terra. Então a vida em outros mundos pode ser tão diferente da vida na Terra que a gente não tem condições de compreender essa vida. Então Alcione já está num nível evolutivo em que ela está num mundo muito bonito, muito superior ao nosso. Eu sempre faço uma comparação para a gente entender essa dificuldade de nós entendermos, visualizarmos um mundo superior. Você pega um índio, daquele que vive mais isolado, nunca esteve com um homem civilizado, nunca esteve numa cidade. Você pega esse índio que vivia na mata, ele só conhece o mato, os animais, a pesca, a caça. Pega esse índio e de repente coloca ele na Avenida Paulista, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, seja onde for, ou qualquer cidade grande que nós temos aqui no Brasil. Ele não vai compreender nada, ele vai olhar aquele piso asfaltado, ele já vai olhar aquilo, não vai entender os prédios, pessoas passando apressadas, um avião passa no alto, automóveis, barulho. Talvez ele fique desesperado e talvez o psiquismo dele não consiga, ele não tenha condição cognitiva de entender aquelas imagens novas que estão passando para o cérebro dele. Entenderam? Porque é diferente demais da sua realidade. Ele nunca viu aquelas coisas, aquilo não está gravado nele. Talvez seja essa nossa condição se formos colocados no mundo superior.
as belezas, tudo que existe é tão diferente do que nós temos aqui, que nós teremos dificuldade de compreender. É o que é dito aqui com relação a esse mundo onde vive Alcione. Então, Alcione. Então, Alcione vem, eu não vou continuar lendo aqui para não ficar maçante, a leitura às vezes é chata, mas o interessante é que quando Alcione vai falar com o superior dela naquele mundo, que ela iria reencarnar na Terra, o nome desse superior é Antênio, desses nomes fictícios que se usa. Ele fica assim, muito surpreso. Você vai reencarnar na Terra? Você sabe o que você está falando? Mais ou menos assim para ela, né? Para sair desse mundo onde você está, para ir lá, naquele mundo lá embaixo, cheio de dores, tão difícil, né? E ela confirma que ela deseja reencarnar na Terra para resgatar Pollux e esse grupo. E o mentor dela vai perguntar, mas e seus trabalhos no sistema de Sírius? Não estás cooperando com os benfeitores da arte terreal? Porque lá naquela esfera, ela está inspirando artistas aqui da Terra. Olha a conexão que existe entre mundos. Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas. Então, essa conversa continua. Enfim, Alcione obtém autorização para reencarnar na Terra. Ela vai ter uma experiência com o Pollux novamente, com esse grupo, para depois ela retornar para Sírius. E é sobre isso que trata a obra Renúncia. E você vê na obra os desafios, as injustiças, a maldade contra Alcione, e ela, por já ser um espírito superior, com um progresso consolidado, ela resiste a tudo. Ela não sai da linha. Sabe aquilo que a gente tanto fala, da dificuldade de nós colocarmos em prática tudo que a gente estuda, o Evangelho, né? É fácil ler, é fácil compreender, mas colocar em prática. Pois bem, você vê Alcione colocando em prática tudo, mas de uma forma absurda. Ela não sai daquele caminho do bem, ela não se desequilibra, ela suporta todas as amarguras, todas as injustiças e ajuda todo mundo. Então eu sugiro vocês lerem a obra Renúncia. E eu estou falando da obra justamente porque o nosso tema é a vida no universo. Vamos ver algumas coisinhas aí? Veja aí na figura 1. Estão vendo a figura 1? É a nossa galáxia, Via Láctea. E nessa figura vocês podem ver um pequeno círculo, são as estrelas na nossa galáxia que a gente consegue ver no universo. Todas as estrelas que a gente olha para o céu estão nesse pequeno círculo aí, que a gente consegue ver à noite. Todas as outras da nossa galáxia a gente não consegue ver, estão fora do nosso campo de visão. Viram aí? E a Via Láctea, essa galáxia nossa, na forma espiral, que parece um prato, ela tem cerca de 400 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol. Tá bom? Então, retornando aqui para mim. Então, você tem a Via Láctea, um disco, uma espessura pequena, e ali um aglomerado de estrelas iguais ao nosso Sol. São cerca de 400 bilhões de estrelas. Esse número é estimado, não tem como a gente contabilizar. E varia de 200 a 400, os números mais recentes, eles falam de 400 bilhões de estrelas. Vocês já imaginaram o que é isso? 400 bilhões de sóis iguais ao nosso Sol. Se nós tivermos a vida apenas em um mundo, não é isso, mas se nós tivermos vida apenas em um mundo, para cada Sol, para cada estrela, para cada sistema planetário, um mundo apenas, se são 400 bilhões de estrelas, nós teríamos 400 bilhões de mundos com vida somente na Via Láctea. Porque essa galáxia
é uma entre centenas e centenas de bilhões de galáxias que existem no universo. E nós sabemos que a vida existe em praticamente todos os mundos. Não só a vida física, uma matéria grosseira, densa como a nossa, mas o que eu acabei de relatar no início aí da nossa conversa de hoje, da vida na matéria que não é essa nossa matéria. Então, no próprio sistema solar, aqui onde a gente vive, existem outros tipos de vida. Agora, a Via Láctea é uma galáxia que não está longe de ser a maior do universo. Qual é a galáxia dessas de grande porte, que está mais próxima da Terra? É Andrômeda. É outra galáxia também na forma espiral. Vocês sabem quantas estrelas nós temos em Andrômeda? Se a Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas, Andrômeda estima-se ter 1 trilhão de estrelas. 2,5 vezes a quantidade de estrelas que nós temos na Via Láctea. E se existisse vida em apenas um mundo para cada estrela, Andrômeda teria então 1 trilhão de mundos com vida. Eu vou mostrar a figura 2 aí, é Andrômeda, tá vendo? Essa é a foto real do Hubble, porque a Via Láctea não pode ser fotografada de longe, porque nós nunca saímos dela, mas essa foto aí é do Hubble. Então a gente vê aquele núcleo lá luminoso, são muitas estrelas concentradas, e na periferia vão sendo mais espaçadas. Então, voltando aqui para mim. Então, nós temos no universo várias galáxias, centenas de bilhões de galáxias, cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas. Dá para imaginar o que é a vida no universo? E vamos relembrar o que Jesus falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Vocês já viram a foto do Hubble de galáxias? Porque antes do Hubble a gente não tinha uma visualização do universo, de como as galáxias se posicionam. Veja aí a figura 3, aglomerado de galáxias. Foto do Hubble. Cada borrãozinho desse de luz é uma galáxia. Uma mais perto, outra mais distante. Cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas. Para onde o telescópio aponta no universo, existe vida, existe sóis. E essa é a criação de Deus. Então, muitas galáxias. Voltando para mim. Portanto, imagine o universo assim, várias galáxias distantes uma das outras, distâncias muito grandes, maiores do que a dimensão da galáxia. A Via Láctea, por exemplo, ela tem de ponta a ponta 120 mil anos-luz. Quer dizer o seguinte: se você está num disco, na ponta de um disco, para você atravessar todo o disco para chegar na outra ponta, você tem que viajar 120 mil anos na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. E digamos que a gente saia da borda da Via Láctea e vamos viajar até Andrômeda. Nós vamos levar 2 milhões de anos viajando na velocidade da luz para chegar em Andrômeda, que é a galáxia mais perto de nós. Na obra Gênesis, olha só, que maravilha a informação que a gente tem na doutrina espírita. Nós só temos essa informação de várias galáxias no universo quando, em 1920, o astrônomo Hubble, Edwin Hubble, por isso que o telescópio foi homenagem ao astrônomo, visualizou galáxias fora da Via Láctea. Até então a gente não tinha essa visão do universo. E essas fotos foram chocantes para a comunidade científica. Então você vê as galáxias, conforme essa foto que eu mostrei recentemente, e antes disso não se tinha muita noção, muito menos no século XIX. E olha o que é descrito na obra A Gênese, no capítulo 6, que tem título Uranografia Geral, ou seja,
astronomia, né? No item 6, desertos no espaço. Vocês vão até entender. Olha a forma como o Espírito fala e Kardec coloca para nós. Um deserto imenso, sem limites, estende-se para além da aglomeração de estrelas de que acabamos de falar. E a rodeia. Esse aglomerado de estrelas é a Via Láctea. Ele está dizendo, aí existe um deserto imenso, além da Via Láctea. Solidões sucedem a solidões, esses vazios, e as planícies incomensuráveis do vácuo se estendem ao longe. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes num imenso arquipélago. Então, a visão que o Espírito está dando aqui, na metade do século XIX, do universo, é de como se fossem ilhas. E é exatamente essa visão que a gente tem na foto do Hubble. Você tem desertos, quer dizer, espaço vazio entre uma galáxia e outra. Então, são esses desertos que ele fala aqui. E ilhas, como se fosse um grande arquipélago. Entenderam? E vai falar mais aqui. Se quisermos apreciar de alguma forma a ideia da enorme distância que separa os aglomerados de estrelas, do qual fazemos parte, das aglomerações mais próximas, será necessário saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa, isso aqui que é importante, a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. O que ele está dizendo aqui? Que a distância entre uma galáxia e outra é muito maior do que a dimensão da própria galáxia. É o que acontece com relação à Via Láctea e Andrômeda. A Via Láctea, para percorrer de ponta a ponta, falei ainda há pouco, você levaria 120 mil anos. Mas saindo da Via Láctea, para chegar em Andrômeda, você vai levar 2 milhões de anos-luz. Entenderam? Então a distância é muito maior que a dimensão da própria galáxia e da própria Andrômeda. Então isso significa que essa informação é precursora de coisas que seriam descobertas somente no século XX. E eu já conversei com pessoas da física e estava falando, é isso mesmo. Não se tinha esse tipo de informação naquela época. O que nos mostra como a doutrina espírita ela vai fundo em determinados assuntos e como a maneira quase que poética que os espíritos falam, e usando um linguajar superior, muitas vezes não dá para a gente compreender de início. Então a doutrina espírita ela também vai fazendo revelações à medida que a ciência avança. Mas nós temos outras obras, como, por exemplo, Cartas de uma Morta, onde a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, descreve a ida dela a outros mundos, onde ela vai nos deixar um capítulo chamado Planos Aperfeiçoados de Luz. Eu não vou ler por causa do tempo, mas a obra Cartas de uma Morta é uma outra em que nós temos informações sobre vida em outros mundos e vida não apenas na parte sólida da matéria densa como nós conhecemos, mas vida em outras esferas. Eu vou passar um vídeo agora, um vídeo rápido de 1 minuto e 39 segundos, que vai mostrar o seguinte. A gente tem a ideia de que o Sol está parado. A maior parte das pessoas acha que o Sol está parado lá no céu. Na verdade, o Sol gira com a galáxia e os planetas giram em torno do Sol, mas o Sol não fica fixo. Vocês sabiam disso? O Sol se desloca, uma velocidade muito grande para nós. Então, no universo, tudo é movimento. Movimento é vida. Então, todas as estrelas se movimentam e essas galáxias se movimentam também. Então, vejam no vídeo, é uma dança do Sol e dos planetas em torno dele. Vocês vão ver aí, é um vídeo rápido, senão fica muito maçante.
O Sol viajando pela galáxia, arrastando os planetas. E um desses é a nossa Terra. É lógico que aí está acelerado. A gente não sente isso. Está lá o Sol, a sua viagem. Ele passeia pela galáxia, né? A nossa Via Láctea, conforme eu disse, tem cerca de 400 bilhões de estrelas, todas elas em movimento. Tudo no universo se movimenta. E imaginem a quantidade de mundos habitados, a quantidade de vida. Realmente há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, voltando aqui, dá para a gente imaginar a grandiosidade que é o universo em termos de vida. Como nós somos arrogantes em querermos ser o único mundo com vida ou achar isso. Como já disse um astrônomo, seria muito desperdício de espaço, né? Centenas e centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas e centenas de bilhões de estrelas, e vida só na Terra. E uma vida relativamente recente. Mas a vida não é apenas a vida no plano denso, como nós falamos. Existe vida também nas dimensões superiores dos mundos que nós sequer conseguimos perceber, ou perceber esse tipo de vida. E eu reservei um vídeo, é do Haroldo Dutra. Eu já passei esse vídeo antes, que ele fala em 2 minutinhos da situação da Terra. No meio desses mundos superiores, parece que Deus coloca um mundo de espíritos mais complicadinhos e cercado de mundos que a gente não consegue perceber. E tem dificuldade de ir até os mundos que são as esferas físicas como nós conhecemos. Assistam esse vídeo e voltamos já já para encerrar. Então, se você tivesse a oportunidade de, no intervalo agora do almoço, conversar diretamente com Deus, se você tivesse 1 minuto para fazer uma entrevista com Ele. Se fosse eu faria uma pergunta. Pai, como é que está aí o universo? Como é que está aí a casa? Como é que está o universo? Ele fala assim, está tudo bem, meu filho. Olha, eu tenho bilhões de mundos felizes, habitados só por seres angélicos. Está uma beleza. Tenho bilhões de mundos que são mundos felizes. Não são todos anjos ainda, mas não tem maldade, está tudo funcionando. Tenho bilhões de mundos de regeneração. Incontáveis. Lá ainda tem uns probleminhas, mas todo mundo está com boa vontade. Tudo. Agora, tenho alguns bilhões de mundos. Né? Que estão nessa fase de expiação e prova. E esses, eles dão um pouquinho mais de trabalho para a minha administração. Não? Então, para eles, eu designo alguns emissários, eu tenho que ficar acompanhando de perto. Você sabe, né, meu filho? Ser Deus não é fácil. Tem que ficar administrando ali. Mas é um problema localizado, né? E tem outros que são muito primitivos, são bebês. São criancinhas. É só trocar a fraldinha, dar um mamar e pôr para dormir. Tem um mundo primitivo, está no início ainda. Então ele faria, é essa a mensagem do Apocalipse. O problema do mal é um mal localizado. Mas eu acho que essa mensagem ela é muito importante. Porque a primeira coisa que alguém tem a impressão quando vai ler o Apocalipse é que o mal tomou conta do universo e Deus está apavorado. É como se Deus falasse assim, perdi o controle. Não sei o que eu vou fazer. Perdi o controle. Não. Tem ninguém sem controle.
Deus está calmo, tranquilo. Diante do infinito da criação dele, esses planetas em expiação e prova, esses que têm problema, então, não é nada. Então, se reunir todo, e ele é tão sábio que ele espalha. Então, em vez de ficar um sistema, 2 sistemas solares só com um planeta problemático, não. Ele coloca um problemático no meio de um tanto bom, né? Você vê que nosso sistema, só a gente é problemático, né? O sistema solar inteiro, só a gente que dá problema. Os outros nem corpo físico mais eles têm. Já está as coisas resolvidas. Então, pessoal, viram? É exatamente isso, né? Quantos mundos existem com vida que sequer conseguimos visualizar e compreender, conforme é dito aqui na literatura espírita. Então, nós temos mundos com vida física, como nós conhecemos, e outros mundos com outro tipo de vida. Para finalizar, eu vou citar mais uma obra, que eu toda hora falo dela, é a obra A Caminho da Luz, de Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que além de falar em vida e outros mundos, vai dizer o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos puros que dirigem esses mundos e que Jesus é um desses membros, ou seja, Jesus dirige a Terra. Mas existem outros mundos, cada mundo tem o seu dirigente espiritual. Tem o seu Jesus, seu espírito puro, crístico, ligado a Deus, comandando essa imigração de espíritos de um mundo para outro e comandando a evolução do mundo. Tem que ser um espírito com um nível mental inimaginável para nós. Para comandar a Terra, por exemplo, que tem no total cerca de 30 bilhões de seres, 8 encarnados e cerca de 22 desencarnados, sendo que esse número varia, pode variar um pouco. Então, na obra Caminho da Luz é citado vida em outros mundos e que esses mundos têm seus dirigentes, né? E que Platão chamou de demiurgos, na obra República. Os mundos têm os seus dirigentes, já dizia Platão, séculos antes de Cristo. Então, nós estamos vivendo uma situação na Terra de muitas mudanças, em que atualmente muitos espíritos estão sendo exilados, sendo retirados da Terra para outros mundos, para outros orbes, da mesma maneira que aconteceu com Capela. E essa história dos exilados de Capela, que eu citei antes, é descrita de forma poética na Bíblia como a história de Adão e Eva, aqueles que foram expulsos do paraíso. Da mesma maneira, nós temos os novos Adãos e Evas sendo expulsos do paraíso, em que a Terra começa a ingressar à medida que se torna um mundo regenerado. Então, muitos que estão na Terra, infelizmente, vão para outro mundo, mas para viver numa situação de vida muito difícil, porque é o que eles necessitam. Eu queria encerrar por aqui, então, convidando vocês para a leitura dessas obras, a Gênese, Carta de uma Morta, Renúncia, A Caminho da Luz, dentre outras, que nos levam a refletir sobre a beleza da vida e que nos dão mais força ainda para nós aproveitarmos o nosso tempo aqui. Porque sabemos que a nossa, entre aspas, promoção para uma vida superior só depende de nós. E Deus quer a nossa felicidade. Então vou encerrar por aqui, agradecendo a atenção de todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Agradeço aí por quem puder deixar seus comentários, de onde são, e curtir aí os vídeos do MAP para ajudar o MAP e também compartilhar, né, para pessoas que vocês acham que esses vídeos possam ajudar. Então, obrigado a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.